Olá, queridos amigos. É um prazer, uma alegria estarmos juntos aqui novamente para darmos continuidade aos nossos estudos de André Luiz, desejando que a paz do Divino Mestre possa estar em nossos corações, em nossos lares, hoje e sempre. Então, meus irmãos, o capítulo de hoje que vamos estudar do livro Nosso Lar é o capítulo 27. E esse capítulo ele tem um título muito interessante, O Trabalho, Enfim. Porque lembremos-nos, né, dos anteriores, que André Luiz estava aguardando a possibilidade do trabalho, já tinha tido entrevista há mais tempo com o ministro Clarence, que achou que ele tinha que aguardar, que ele tinha que tomar contato com o serviço dos ministérios, apenas como um observador, um visitante, para que, então, oportunamente, né, lhe fosse possibilitado, lhe fosse conferida essa possibilidade do trabalho. E ele, então, agora tinha tido, no nosso estudo passado, ele tinha tido uma entrevista com o ministro Genésio, um dos 12 ministros do Ministério da Regeneração. E Genésio recebeu com muito carinho, com muito espírito fraternal, orientou tudo e falou: olha, então, você vai ficar no Ministério da Regeneração mesmo, e eu vou encaminhá-lo para um determinado serviço lá. Então, é exatamente agora que nós vamos ver como que vai ser esse encaminhamento de trabalho e o que ele vai poder fazer lá no setor para o qual ele será encaminhado, né? Nós podemos até já adiantar um pouco que seria encaminhado para as chamadas câmaras de retificação, que estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes nem a atmosfera de cima nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Então, o Ministério da Regeneração tem um departamento, que é essas câmaras de edificação, e que ficam muito em porção muito inferior, em termos geográficos, muito inferior na proximidade do umbral, porque por ali chegam sofredores, as pessoas perturbadas em quaisquer situações de sofrimento, e são encaminhadas para essas grandes câmaras de retificação que agora serão melhor descritas aqui. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem o hospital de sangue, nem o Instituto de Tratamento Normal da Saúde Orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Coitados, os espíritos que estão em grande situação de sofrimento, eles têm muitas alterações do próprio corpo espiritual, que se apresenta muitas vezes deformado, o próprio rosto, né, da criatura com deformidades importantes, até meio com aspecto animalesco alguns, mas é uma situação muito triste de observar. Então, ele chama de verdadeiros despojos humanos. Então, é uma grande série de câmaras interligadas, são muitos leitos que existem lá, como se fossem vastas enfermarias, né? Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo. Rostos escaveirados. Escaveirados quer dizer, né, tão magro que fica assim, aparecendo os ossos no contorno do rosto. Rostos escaveirados. Mãos esqueléticas. Faces monstruosas. Faces é a configuração do rosto da criatura, né? Faces monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Tão angustiosas foram as minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar, que é uma surpresa, ele não tinha tido contato ainda com o sofrimento, ele estava aguardando a possibilidade de trabalho, e o primeiro contato é um contato assim que pode assustar um pouco, né? À semelhança dos estudantes de medicina, que no primeiro ano já se deparam com os cadáveres lá para serem dissecados, né, na região lá do anatômico, quando se estudam os cadáveres, aquele pode causar né, uma certa surpresa desagradável para a pessoa. Então, Tobias, imperturbável, chamou velhas servidoras que acudiu atenciosamente. Tobias era o funcionário
que o ministro Genésio pediu para chamar. Ô, Tobias, vem aqui, você vai encaminhar o André Luiz lá para o setor das câmaras de regeneração. Então, Tobias era um trabalhador muito importante lá dessa região, né, do Ministério da Regeneração, e tinha já muitos anos de experiência, e ele que ia encaminhar o André Luiz para o setor de trabalho. Tobias, então, pediu para chamar uma velha servidora que acudiu atenciosamente. Aí o Tobias diz assim: vejo poucos auxiliares, disse admirado. O que aconteceu? O ministro Flacos esclareceu a velhinha em tom respeitoso. Determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje nas regiões do umbral. E uma nota que esclarece que os samaritanos é uma organização de espíritos benfeitores do nosso lar. São aqueles que de vanguarda, que eles vão lá na linha de frente, na linha de fogo, vamos dizer assim, né? Eles vão em zonas de sofrimento e lá eles retiram os espíritos que já estão em condições de iniciarem algum atendimento, eles têm recursos para identificar isso, e esses pobres sofredores são trazidos por eles e entregues lá nas câmaras de retificação. Então, alguns dos funcionários, por determinação de um determinado ministro, esses funcionários foram alocados para o grupo de socorro dos samaritanos, que era um trabalho grande que estava sendo feito para retirar, né, os sofredores. Então, ele, Tobias, falou: há que multiplicar energias, não temos tempo a perder. Aí, um dos velhinhos lá: irmão Tobias, por caridade, gritou um ancião, gesticulando, agarrado ao leito à maneira de um louco. Estou a sufocar. Isso é 1000 vezes pior do que a morte na terra. Socorro, socorro. Quero sair, quero ar, muito ar. Coitado, sentindo a sensação de falta de ar. Tobias aproximou-se, examinou com atenção e perguntou: por que teria o Ribeiro piorado tanto? Ribeiro, o nome deste paciente. Por que teria o Ribeiro piorado tanto? Aí diz a enfermeira: experimentou uma crise de grandes proporções, exclamou a serva. E o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental deste agravo de perturbação. Visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, o pobre não tem resistido como seria de desejar. Vejam que situação que serve de lição para todos nós, né? Esse paciente, Ribeiro, um senhor idoso, estava inteiramente perturbado e ele recebia dos familiares encarnados uma insistente emissão mental de, vamos dizer, uma saudade, assim, quase que doentia, como se não tivessem conformado com a morte dele. Mentalmente, esses pensamentos o atraíam, porque ele não tinha o equilíbrio suficiente. Então, quando chegam pensamentos perturbadores dos familiares que perderam o ente querido, mas pensamentos de vibração mais baixa, porque são pensamentos, às vezes, até de não aceitação, de revolta, de exigência da permanência da pessoa, de uma saudade assim, extremamente exagerada. Então, esse sofrimento intenso dos parentes e a emissão de energia mental direcionada para ele, onde quer que ele estivesse após a morte, que os parentes não sabem, né, o que acontece com a pessoa, para onde ela foi após a passagem com o espiritual. A pessoa recebe essa energia mental, o pensamento, por uma questão de afinidade, de atração entre as mentes. Existe uma ligação mental entre a pessoa que desencarnou e os seus entes queridos que lá ficaram na Terra. Então, esse pensamento chega e perturba profundamente a pessoa, caso ela não esteja em condições, né, de compreender a situação. Então, ele agravou a perturbação dele, porque ele não conseguia se desprender dos laços naturais que ainda o prendiam ao mundo. Não os laços propriamente do perispírito, não, porque ele estava desencarnado, mas é uma ligação mental que ele tinha, né, com os parentes próximos. Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo,
a serviçal prosseguia esclarecendo. Hoje, mais cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso, a correr desabaladamente. Gritava que lhe exigiam a presença no lar. E não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui distante do lar. Lourenço e Hermes esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei, então, diz a servidora, né, que é a enfermeira Narcisa, depois nós vamos ver, e aplicar alguns passos de prostração, subtrair-lhe as forças e a motilidade em benefício dele mesmo. Então, por operações magnéticas do passo, ela conseguiu acalmar o paciente, mas subtraindo dele forças e a possibilidade dele se movimentar. Então, é como se ele tivesse preso ao leito lá sem condições de sair, porque se ele fosse sair, ele ia correr desabaladamente, saindo da instituição e fugindo para as zonas inferiores, o que não seria, né, adequado para ele naquele momento, né? Então, olha só, os entes queridos gritavam e exigiam a presença dele no lar. E ele não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos. E isso é uma crueldade muito grande que estava acontecendo entre essas trocas de pensamento. Perturbava os familiares, não sabem que estão perturbando o ente querido que já partiu. E o ente querido, sem condições de compreender, ele se sentia profundamente atraído por esses pensamentos de retenção e queria voltar. Fez muito bem, acentuou Tobias pensativo. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações para que nos deixe o Ribeiro em paz. É como se a espiritualidade fosse criar determinadas situações para os familiares aqui na Terra, para que eles não ficassem tão agarrados ao pensamento de exigir o retorno do Ribeiro em casa, de não concordar com a partida dele. Coisa dessa natureza, às vezes acontece, né? Pessoa que não está muito bem preparada, por que Deus fez isso comigo? Tirou meu marido? Ah, meu Deus, eu não vivo sem ele. Coisa dessa natureza são pensamentos emitidos em desequilíbrio que vão perturbar o pobre doente querido que se encontra do outro lado. Então, serve de lição para todos nós que devemos orar pela pessoa, pedir pelo bem-estar da pessoa, compreendendo que mais cedo ou mais tarde vamos nos encontrar novamente na grande família universal. Fixei o doente procurando identificar a expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado. Coitado, ele estava num estado de demência. Ele chamara Tobias como uma criança que conhece o benfeitor, mas acusava profundo alheamento de quanto se dizia a respeito a ele. Notando minha admiração, o novo orientador explicou, que Tobias falou para André Luiz, o pobrezinho permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra na vida real aquilo que amontoou para si mesmo. O nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões, né? E agora sofre essas consequências. Quer dizer, ele vivia num pesadelo, né? Envolvido pelas próprias aflições. Eu quis indagar a origem de seus padecimentos, conhecer-lhes a procedência, o histórico da situação. Entretanto, recordei as criteriosas ponderações de Dona Laura, mãe de Lísias, relativas à curiosidade, e calei. Não era hora dele ficar levantando esses questionamentos. O paciente precisava de ajuda, de auxílio, né? Então, Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e esperança e prometeu que iria providenciar recursos para melhoras e que ele ficasse calmo, em benefício dele próprio, que não se aborrecesse por estar preso à cama. Foi tranquilizando ele. Ribeiro, assim, um pouco trêmulo, um rosto assim empalidecido, esboçou um sorriso muito, muito triste, mas agradeceu com lágrimas. Então ele começou a se acalmar com a palavra amiga do Tobias. Seguimos através, agora ele vai dar continuidade, como se ele estivesse fazendo uma visita às enfermarias, aos sofredores, né? Seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo uma desagradável exalação ambiente, quer dizer, um odor, né, desagradável no ambiente, oriunda, como vinha a saber mais tarde,
das emanações mentais dos que ali se congregavam com as dolorosas impressões da morte física e muitas vezes sob o império de baixos pensamentos. Olha só, as emanações mentais desagradáveis, as emanações mentais negativas de quantos se congregavam, né, nas dolorosas impressões da morte, ainda sob a ação, o império, né, de baixos pensamentos, isso gera no ambiente uma sensação de um odor desagradável, caracterizado pelas emissões mentais negativas dos que ali se encontram. Olha que coisa curiosa, né? Reservam-se estas câmaras, explicou o companheiro bondosamente, apenas a entidades de natureza masculina, mas é aqueles que foram, né, homens nas encarnações. Tobias, Tobias, estou morrendo à sede, eu estou com fome, bradava um estagiário. Socorro, irmão, gritava o outro. Pelo amor de Deus, não suporto mais, exclamava ainda outro doente. Então, aquelas queixas, quase que assim, grupais, né? Das pessoas falando, estou com isso, estou com aquilo, não aguento mais. Então, coitados, são as pessoas que estão em estado de perturbação e que o queixume coletivo delas está sendo registrado aqui, referindo fome, sede, pedindo socorro, que não aguentava mais, enfim, o sofrimento das pessoas que ainda não acordaram ainda para a vida do mundo espiritual. Coração envolvido ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive a interrogação penosa. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que esse quadro angustioso? André Luiz pergunta. Tobias respondeu sem se perturbar. Não devemos observar aqui somente a dor e a desolação. Lembre, meu irmão, que estes doentes estão atendidos e que já se retiraram do umbral onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes descuidados de si mesmos. Mas eles já estavam atendidos, foram recolhidos, estavam em enfermarias. Nestes pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos esses padecimentos. A vida do homem está centralizada onde centralize ele o próprio coração. A citação evangélica, né? Onde está teu tesouro, aí está teu coração. Né? Então, eles ficavam ligados a recordações da terra, eles ficavam muito agarrados a reminiscências dolorosas, eles, às vezes, traziam no coração pensamentos de revolta, de não aceitação daquela nova situação. E depois de uma pausa que parecia surda a tantos clamores, acentuou: são contrabandistas na vida eterna. Olha que expressão curiosa. Eles são contrabandistas na vida eterna. Como assim? Perguntei interessado. O interlocutor sorriu e respondeu em voz firme: acreditam, agora é uma análise do pensamento dessas criaturas em situação de sofrimento. Olha só. Acreditam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos de novos disparates e de novas condutas alteradas. Né? Foram negociantes imprevidentes, esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais, ou seja, irmãos profundamente apegados à matéria, aos bens que foram adquiridos na vida, e muitos deles envolvidos com situações como prazer criminoso, poder do dinheiro, revoltados contra a lei, queriam impor seus caprichos, entendendo que isso poderia continuar com eles após a morte, não, mas não era possível. Então, esse quadro de não aceitação e de rememoração de condutas, muitas vezes até criminosas,
levavam esse sofrimento todo para eles. Né? Eles foram negociantes imprevidentes, esqueceram de trocar as posses materiais em créditos espirituais. Aí diz aqui uma coisa interessante, olha, não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Então, são criaturas que passaram as suas vidas envolvidos com problemas materiais, com condutas inteiramente inadequadas, algumas vezes até condutas contrárias à lei, mas que não aprenderam de forma nenhuma a adquirir nenhum valor de espiritualidade. Não enxergaram o próximo, as necessidades do próximo. Talvez envolvidos por egoísmo, orgulho, vaidade, essas condições que nós carregamos em nossos corações, muitas vezes, e ficaram muito presos. Então, eles faziam o câmbio das moedas terrestres, mas não cambiavam as suas ações pelos valores espirituais. Né? Eu posso ter um determinado bem e ajudar uma instituição às custas do que aquele bem me rende. Então, eu estou ajudando uma instituição de caridade com o que eu estou recebendo do que eu tenho, e aí eu estou fazendo um câmbio positivo em benefício de irmãos necessitados. Mas eles não. Né? Então, agora, o que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Olha que frase. Os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Aí o sofrimento se torna mais forte. Grande verdade. Tobias não podia ser mais lógico. Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento, ele conduziu-me à vasta câmara anexa e em forma de uma grande enfermaria, notificando. Vejamos aqui alguns dos infelizes semi-mortos. Olha que colocação interessante. Eles vão ver outros tipos de pacientes numa situação até mais grave. Vejamos aqui alguns dos infelizes semi-mortos. Aí, Narcisa, a servidora que nos acompanhava, solícita, ele já estava junto com eles ali, naquela visita, né? Acompanhava a visita com atenção. Né? Abriu-se a porta, depois André Luiz vai se tornar um grande amigo da Narcisa, vai aprender muito com ela. Ela tem muitos anos de experiência naquele setor. Abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa. 32 homens de semblante patibular, quer dizer, de rosto firme, assim, com uma expressão assim de crueldade, de violência, de desagrado, 32 homens com esse semblante assim desagradável permaneciam inertes em leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos de respiração. Então, eles estavam em sono profundo, em estado de inconsciência, e apenas se percebia leves movimentos de respiração. Fazendo um gesto significativo com o dedo indicador, Tobias esclareceu. Estes sofredores padecem um sono mais pesado que outros dos nossos irmãos ignorantes. Chamamos-lhes de crentes negativos, que, ao invés de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Intransigentes do egoísmo. Submetiam-se ao egoísmo. Ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Ora, se a pessoa passa pela vida como um criminoso, né? Que não exerce nenhum trabalho digno, apenas um trabalho de exploração das pessoas pelo crime, e acreditam que depois da morte vai existir o nada, eles vão desaparecer, então acaba que eles entram nesse sono profundo. É uma situação grave. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono, pensando, bom, eu vou aproveitar o máximo da minha vida e depois que eu morrer,
meu corpo vai virar pó e eu vou desaparecer. Vai ser como um sono eterno. Aí, a pessoa, com esse pensamento, ela praticamente ela se auto-induz, né, uma indução pessoal, de entregar-se a um sono profundo em situação de pesadelos. E como não tinham qualquer ideia do bem, não tinham qualquer ideia do bem, a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormirem longos anos em pesadelos sinistros. Olha só, dormirem longos anos. Não conseguia espanto. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar de fortalecimento sobre os meus olhos atônitos. Finda a operação nos 2 primeiros pacientes, eles começaram ambos a expelir negra substância pela boca, à semelhança de um vômito escuro e viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. Quer dizer, eles, após esses passos, que procuravam até revigorar um pouco suas energias, eles começaram esse processo de vômito, eliminando naturalmente esses fluidos viscosos, escuros, à semelhança de vômito, com terríveis emanações cadavéricas, quer dizer, eles estavam botando para fora energias negativas, fluidos negativos que persistiam com eles. Mas aquilo exigia um cuidado de enfermagem ali na hora. Né? São fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias muito calmo, porque na condição profunda de sono deles, de inconsciência, mas ao mesmo tempo com pensamentos profundamente negativos, destrutivos, ao iniciar algum tratamento, eles expelem aquela substância escura, desagradável, com um cheiro muito forte, que ele chama de emanações cadavéricas. É uma podridão, né? Aí, Narcisa fazia o possível por atender prontamente a tarefa de limpeza, mas estava difícil. Grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que instintivamente me agarrei aos apetrechos de limpeza e lancei meu trabalho com ardor. Ele começou a ajudar a Narcisa, a enfermeira, na limpeza daquele material fétido escuro que era eliminado pelos pobres daqueles pacientes. Né? Por quê? Pelo simples desejo de ajudar. A servidora parecia contente com o auxílio humilde, né? do novo irmão, quer dizer, do André Luiz, né? E ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. Como quem diz, muito bem, André, você está chegando aqui no primeiro dia de trabalho e já está se dedicando com humildade a um trabalho muito simples, que é um trabalho de enfermagem, que é a limpeza da enfermaria que um pobre de um paciente provocou, né, com vômitos, trazendo, né, a necessidade imediata dessa limpeza, porque né, que a enfermaria seja limpa, seja bem cuidada, que os pacientes fiquem em bom estado. Então, isso tudo faz parte da enfermagem, e ele, como médico, fazendo serviço de enfermagem. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico, que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem básica, rudimentar. Olha que fecho lindo para esse capítulo, que ele, André Luiz, na humildade que ele estava possuído, ele não estava escolhendo serviço. A Narcisa, coitada ali, dando um duro, trabalhando intensivamente para limpar aquela sujeira toda, ele pegou o material de limpeza e foi junto, ajudando ele mesmo, fazendo o serviço da limpeza, recolhendo aquele material para eliminar, né, em determinadas áreas lá, que naturalmente existiam áreas próprias para eliminação de tudo isso, mas exigia um trabalho braçal, né, de manter a enfermaria limpa e atender com atenção, né, os próprios pacientes que estavam expelindo essa substância escura, fétida e com um odor muito realmente desagradável. Então ele diz, olha, nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Então fica a lição de André Luiz para todos nós, que ele se preparou convenientemente para o trabalho, não importando para ele que tipo de trabalho que fosse, até que no futuro ele ampliasse os seus conhecimentos, né? Tivesse assim, merecimento para partir para outros tipos de trabalho, como ele partiu,
né? Muito em aprendizado, mas o fato é que ali ele não desdenhou o serviço mais simples de enfermagem, né? Que exige mesmo uma dedicação muito grande, que é cuidar daqueles pacientes que estão ali em sofrimento, com vômitos, uma situação difícil de lidar, mas que ele venceu a dificuldade com humildade, pegou o material de limpeza e trabalhando lado a lado com a Narcisa e com quem ele ia ter uma grande amizade. Nós vamos ver isso mais adiante aí. Então, ficam essas lições, essas meditações para todos nós e desejamos novamente muita paz, a paz de Jesus para todos nós. Muito obrigado, um abraço a todos.